prazer estar aqui de novo, rever amigos. Já faz aí 2 anos mais ou menos, né, que a gente não aparece por aqui, né? Glória a Deus, muito bom estar aqui. Tempo especial ali no acampamento. Criança é uma bênção, amém? Impressionante. A palavra de Deus diz que, Jesus falando, né? Deixa vir as minhas crianças, porque das tais é o reino de Deus, né? Não as impeçais, ou seja, para de atrapalhar, né? Deixa elas irem, elas querem, elas amam a presença de Jesus. E foi tremendo ali, né? A gente não fez nada, quem fez foi o Espírito Santo e a sede no coração deles, né? Eles têm muita sede de Deus, então é muito fácil ministrar a pessoas que amam, né? Que estão com fome, que querem mais de Deus. E você está com fome aí de Deus? Amém? Você está querendo receber de Deus hoje? Amém. Tem que ter fome, sabia? Fome de Deus, ela é algo que nós precisamos exercitar no nosso coração, porque fome, ela é natural, né? A fome natural, ela é uma doença que não cura, não é? Você almoçou hoje, daqui a pouco você quer jantar, ou não? Né? Vai chegar em casa e dar fome, por quê? Porque a fome não cura, ela vai sempre ser renovada. E a fome de Deus também, nós precisamos sempre renovar a nossa fome por Deus, não é? Nós temos que muitas vezes parar de alimentar a nossa fome natural, para sentir fome de Deus, e Deus, Ele sempre vai estar pronto para saciar a nossa fome, né? Ele ama a gente com fome, porque Ele gosta de saciar, amém? Então, nessa noite eu queria ministrar uma palavra ao teu coração, né? Continuando aquilo que foi feito ali no acampamento, aquilo que foi ministrado às crianças. Eu creio que Deus, Ele não olha RGs, né? Deus olha família. Deus está interessado na família, Deus quer abençoar a família, né? Os teus filhos, né? Deus colocou fogo neles lá para incendiar a tua casa, então se prepara, porque o fogo vai cair lá, né? Seus filhos estão incendiados. Então o que você tem que fazer a partir de agora é continuar incentivando eles a crescerem em Deus, a buscar a presença de Deus, e você também, né? Deus tem para você também, amém? Deus te ama e Deus tem um plano para a sua vida. Então, o tema da minha mensagem hoje, nessa noite, é o Deus fantástico e onde Ele habita, né? O Deus fantástico e onde habita, onde esse Deus maravilhoso, fantástico, que não é, né, um Deus de religião. Nós vimos aqui nesse teatro, né, mentiram para a gente dizendo que Jesus era uma religião, que o cristianismo era uma religião, mas não é uma religião. O cristianismo é um estilo de vida. Cristianismo não tem a ver com um templo, não tem a ver com esse espaço. Aqui é o lugar onde a igreja se reúne. Cristianismo tem a ver com a nossa vida diária, né? O dia a dia ali, indo para a presença do Senhor, conhecendo a Deus e fazendo Ele conhecido. Esse é o objetivo do cristianismo. O cristianismo, ele impacta não apenas a nossa casa, né? Ele impacta a sociedade. Por quê? Porque são os cristãos vivendo, né, expressando a presença de Jesus. Amém? Ouvindo esse Jesus e sendo a habitação dele, não é? Então Deus não habita num templo feito por mãos humanas, né? Aqui não é a casa de Deus, aqui é o templo onde a igreja se reúne. Nós somos igreja, amém? Daqui a pouco a igreja vai para casa, né? Daqui a pouco a igreja se espalha pela cidade afora aí, né? E o templo fica aqui. Falo sempre para as crianças, vocês acham que Deus mora aqui? Quem acha que aqui é a casa de Deus? A criançada fala, aqui é a casa de Deus. Quem foi no banheiro de Deus já? Quem quer ir lá ver? Tem o banheiro de Deus? Claro que não, né? Deus não mora aqui, Deus mora em você. Você é a casa de Deus, amém? Você é o lugar que Deus quer habitar, né? João 4, 23, 24, é um versículo muito tremendo que diz assim: mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A quem que Deus está procurando? Deus está procurando adoração? Não, Deus não precisa de adoração. O céu está cheio de adoração. O céu é um ambiente de adoração. Então Deus não precisa de adoração. Deus não precisa, né, que a gente fique
Não é isso que Ele quer. O que Ele procura é adorador. São pessoas dispostas a adorar o Senhor em qualquer circunstância, em qualquer momento da vida dele, está disposto a adorar. E a adoração tem a ver com uma atitude, não com gestos, mas com uma atitude interna, de coração, não é? É uma adoração em espírito e em verdade. Deus está procurando pessoas que assim o adorem, pessoas que se colocam à disposição de um Deus que vai adorar Ele dentro do ônibus, vai adorar Ele na escola, vai adorar Ele no trabalho, vai adorar Ele na sua casa, dentro do banheiro, onde Ele estiver, Ele vai estar ali adorando, em espírito e em verdade, amém? Esse é o que Deus está procurando, não é? Mas você sabe que a gente recebe a salvação de Deus, todos nós, todos aqueles que se entregam a Jesus, né, que vão até a cruz e ali se derrama, entende que Ele é o Salvador. Você faz isso quando você fala, quando você olha para a cruz e declara com a sua boca, né, e crê no seu coração, você recebe a salvação. João 6,40 diz assim, porquanto esta é a vontade do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então você recebe a salvação pelo falar e ouvir, não é assim? Você ouve, você vê, né? Você olha para a cruz, você olha para Jesus, você vê o que Ele fez por você, e você então declara essa palavra, e recebe Ele como seu Senhor e Salvador, e recebe então o ticket, né? Para entrar no céu, para habitar com Deus para sempre. Amém? Mas você se transforma em discípulo quando você escuta. Quando você ouve a Deus. Não adianta apenas falar com Ele, não adianta apenas crer, mas para você se transformar num discípulo, alguém que vai fazer diferença nessa terra, porque é para isso que o discípulo foi preparado, né? Para fazer diferença. Então ele precisa ouvir a voz do Mestre, né? E um pouquinho mais do que ouvir, ele precisa aprender a obedecer, não é? E existe uma diferença entre ouvir e escutar, não é? Não tem? Escutar significa estar consciente do que está ouvindo, ficar atento para ouvir, dar atenção. Agora eu posso escutar, mas posso também apenas ouvir. Ouvir significa perceber um som, palavra, né? Pelo sentido da audição. Então muitas vezes nós escutamos muitas coisas, né? Você está no trânsito, você escuta uma buzina, né? Você ouve um barulho de freada, você ouve algumas coisas, né? Mas poucas coisas nós escutamos verdadeiramente. Escutar implica em parar, olhar nos olhos e ouvir, prestar atenção, né? Um cara estava dizendo assim, eu estou aqui nessa cidade grande, né? Eu não gosto da cidade grande porque as pessoas não param para ouvir, está todo mundo andando, né? Ninguém escuta, ninguém ouve nada, né? Aí o rapaz estava lá dentro e falou assim, claro que escuta, quer ver só? Ele pegou um monte de moedas e jogou no chão. Na hora que ele jogou aquele monte de moeda, todo mundo parou para olhar, porque todo mundo escuta barulho de moeda, né? Ou seja, você escuta aquilo que você tem interesse em escutar, não é? Aquilo que chama a tua atenção, aquilo que você está disposto a praticar, não é? Então, muitas vezes, por exemplo, vamos fazer aí uma conferência de oração, né? A fila para inscrição é bem pequena, né? Agora, faça uma conferência para ganhar dente de ouro. Gente, faz fila na curva assim, todo mundo quer ganhar um dentinho de ouro, né? Ou a conferência para prosperidade, né? Como você ganhar dinheiro rapidamente, né? Faz fila, né? Por quê? Porque a pessoa está querendo ouvir aquilo que vai agradar ela, não é verdade? Aquilo que é interesse dela, não é? Ela vai escutar. Então, muitas vezes eu escuto de tudo, eu ouço de tudo, mas eu escuto apenas aquilo que me interessa ou se encaixa com a minha vontade. Viver com Deus consiste em ouvir a vontade do Senhor e consequentemente obedecer, porque não dá para obedecer quem você não escuta, não dá.
Não tem como você dizer assim, eu ando com o Senhor, mas você não ouve a voz dele, você não obedece, então você na verdade está se enganando, né? Nós vimos aqui, muitas vezes nós estamos com uma máscara, né? Levantamos a mão em adoração, mas nós realmente, verdadeiramente não estamos escutando, estamos apenas ouvindo, domingo após domingo, estamos apenas ouvindo palavras, mensagens, mas aquilo em si não muda a nossa vida, por quê? Nós não estamos dispostos a escutar e praticar. Deus está procurando pessoas assim, que têm disposição, e não apenas ouvir, mas em praticar aquela palavra. Estou aqui com a Bíblia roxa da minha esposa, né? Peguei emprestado dela aqui, que a gente quase não usa a Bíblia mais, né? Está tudo no celular, aí eu precisava de uma Bíblia, empresta para mim. Eu falei, é roxa, não tem problema, eu sou macho para usar roxo, né? Então, essa Bíblia aqui, né, é um livro, mas eu tenho para mim que Deus nunca quis que fosse feito um livro da Bíblia. A Bíblia nunca foi feita para ser um livro, ela foi feita para ser pessoas. A Bíblia foi feita para ser pessoas andando por aí, e a verdade é que muita gente vai ler a Bíblia através da nossa vida, da nossa atitude, do jeito que nós vivemos. Nós estamos sendo Bíblia, não é? A Bíblia diz lá no livro de João, que o verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Jesus se fez carne, então o verbo virou carne, e agora a carne que somos nós, tem que virar verbo, nós precisamos virar como que Jesus, né? Nos transformarmos em cristãos, é como se nós nos transformássemos em pequenos cristos, andando sobre a terra e agindo como ele, ou seja, ouvindo a voz dele como um discípulo e praticando. É nesse lugar que o Deus fantástico habita, é neste lugar que ele quer ser achado, onde ele é ouvido. Sabe, a paz, a liberdade, a santidade, a alegria está em obedecer a Jesus. Mas eu não obedeço que eu não escuto. Eu não consigo obedecer uma ordem que eu não ouvi. Eu não consigo praticar algo que eu não sei o que é. Eu preciso saber o que Ele quer que eu faça, né? Jesus, Ele é um Deus pessoal, amém? Ele é um Deus que lida com cada um de nós pessoalmente. Ele não lida no atacado, Ele lida no varejo. Jesus trabalha com você. Ele tem coisas para falar para você, que você apenas tem que fazer. A verdade é que se a gente, por exemplo, viesse aqui uma direção do Espírito Santo, pessoal, vamos jejuar hoje. Todo mundo de jejum, nós vamos ficar agora até a meia-noite adorando, né, uma direção do Espírito, todo mundo aqui vai dizer assim, amém, né, vai ser demais, vamos jejuar, vamos ter esse tempo de oração aqui até a meia-noite, vai ser legal e tal, e a gente entra. Mas imagina que Deus aponte só para você e diga assim, todo mundo vai embora, mas você vai ficar aqui e vai jejuar e vai cantar sozinho. Aí você vai falar, não, peraí meu irmão, por que só eu? Por que e os outros? Né? A gente gosta de fazer aquilo que está, como eu sempre diz, né? Morrendo todos, morremos felizes, né? Mas morrer só eu que tenho que sofrer? Só eu que tenho que jejuar? Só eu que tenho que fazer isso? Só eu que não posso fazer aquilo? É verdade. Porque o nosso Deus é um Deus pessoal, Ele tem algo que pede para você que não pede para mim. Ele tem coisas que quer que você faça, que Ele não vai pedir para o outro fazer, porque é você que tem que fazer. Porque o chamado é para você, no lugar que você está, na família que você está, no contexto que você está inserido. Então, ouvir a Jesus significa sair da religião e entrar numa vida prática da palavra, de entender que todos os dias Jesus tem uma instrução para nós. Todos os dias Ele nos chama para fazer algo sobrenatural. E às vezes o sobrenatural é ajoelhar e orar. Não tem coisa mais sobrenatural do que isso. A gente gosta de ver milagre, amém? A gente gosta de ver a coisa acontecer. Ali no acampamento foi lindo demais. As crianças tiveram experiências ali, né, de ver Deus mover, usando a vida delas. Isso é tremendo, né? Elas vão levar para o resto da vida, né? Nunca mais eles vão esquecer desse acampamento, né? Nunca mais eles vão esquecer da identidade deles, que eles têm em Deus. Nunca mais. Mas não é isso que faz a gente andar com Jesus. O que faz a gente andar com Jesus é dar ouvidos a Ele todos os dias, não perder o contato, não perder a voz dEle em hipótese alguma.
né? Então onde Deus é achado? No templo feito por mãos humanas? Não. Deus é achado na sala de oração? É lá que Ele está? Se você não for lá, Ele não está lá. Ele só vai estar lá se você for. Ou seja, você vai levar Ele lá, na verdade, né? Deus, Ele vai estar onde aqueles que o amam estão, né? Onde 2 pessoas ou mais estiverem reunidas em nome dEle, ali Ele estará. Então Deus, Ele habita onde Ele é convidado. Sabe, nós como família de Deus, né? Nós como igreja, nós temos que entender isso. A nossa casa é a primeira igreja. A nossa casa é o ambiente da presença de Deus, né? Então ali naquele lugar nós temos que invocar a presença dEle, né? Convidar para estar naquele lugar. Tem uma canção, né, dos Filhos do Homem, que é: eu quero ser tua casa favorita. É isso mesmo? Eu só canto errado. Como é que é? Por isso que eu prego, né? Senão eu cantava. Eu quero ser um lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser sua casa favorita. Quero ser o teu altar. Jesus, Ele vai aonde Ele é ouvido. A casa favorita é aquela casa onde Ele chega ali e Ele fala algo, as pessoas param para ouvir. O que você quer falar, Jesus? E não apenas ouvir, só para ouvir, mas escutar, com o coração atento, né? Com o olhar atento, percebendo e entendendo as nuances daquele pedido. Porque às vezes Jesus pede coisas para a gente não entende muito bem e já sai fazendo. Nós precisamos ouvir toda a instrução que Ele tem para nós, não é? Então Ele vai, Ele gosta de estar, Ele é achado, onde Ele é ouvido, né? E o lugar que Ele conhece. Jesus, Ele só vai estar no lugar, no ambiente onde Ele conhece, onde Ele é bem recebido naquele lugar. Amém? Mateus 7, 21, 23, diz assim: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Gente, não é qualquer pessoa que está falando isso para ele. São pessoas que viveram na casa de Deus, pessoas que expulsaram demônios, pessoas que falaram em novas línguas, pessoas que viveram no contexto de igreja. Eles viveram nesse lugar, eles falaram em nome dele, mas ele não os conhecia. Sabe, queridos, é importante a gente entender que Jesus não chama a gente só para viver coisas maravilhosas, mas Ele chama a gente para ouvir coisas maravilhosas e obedecer e conhecê-lo. Conhecer a Jesus, mas muito mais do que conhecer, Ele quer nos conhecer. Ele quer saber o que se passa no nosso coração. Ele quer saber o que é que está acontecendo, né? Muitos aceitam a Cristo como Senhor de suas vidas, mas Ele não opina na vida delas. Elas não estão dispostas a ouvi-lo, não é? Um milagre, ele é uma bênção, mas o milagre não faz você um discípulo. Queremos servi-lo, ser usado por Ele, mas nós temos dificuldades em ouvir aquilo que Ele tem para nos dizer. É como Marta e Maria, né? Ali, Jesus está lá, Marta está correndo, preparando, servindo. Maria senta e começa a olhar para Jesus e ouvir Jesus. E Marta acha ruim, fala: por que ela está aí, Jesus? Pede para ela me ajudar. Aí Jesus diz: olha, Marta, você está ocupada com muitas coisas, mas uma coisa só é importante. Maria escolheu a boa parte, ela escolheu me ouvir, né? Você está fazendo, mas você não sabe se eu quero que você faça. Você está correndo para lá e para cá, mas você não sabe se eu quero que você corra para lá e para cá. Eu quero que você me escute. Jesus está falando com você nessa noite. Ele está procurando ouvidos. Ouvidos dispostos a ouvir, a escutar. E mais do que isso, a obedecer, né? Nós tomamos as nossas próprias decisões,
E muitas vezes nós nos colocamos em morte espiritual, né? Nós estamos fazendo, estamos vendo acontecer, mas não é o que você faz que agrada a Deus, mas é o teu coração, é a capacidade de ouvir a instrução. Sabe, eu gosto muito da história de Abraão, né? Que Deus pede o filho dele, fala: Abraão, eu quero que você mate o teu filho. E a Bíblia diz que ele, amém, vou matar. No outro dia de madrugada ele acorda, pega o menino e leva, o menino com quase 20 anos de idade, e leva esse menino para matar ele. A Bíblia diz que ele sobe no monte, né? Coloca o menino amarrado em cima do altar, o altar que é uma churrasqueira, né? Bota a lenha ali, pega a faca e vai direto na jugular do menino para matar ele. Quando ele vai matar, sabe o que acontece? O anjo grita lá de cima: não mate o menino. Sabe o que a Lina diz? Que o Abraão que escutou, manda matar, foi capaz de, em cima da hora, dizer: não mate, de ouvir. Você não sabe quando Deus muda de ideia. Deus mudou de ideia, mas o que faz esse homem não matar o menino? É ele estar atento à voz de Deus. Ele poderia matar Jesus, porque Isaac seria o ascendente de Jesus, mas porque ele está atento à voz do Senhor, ele entende uma direção diferente, e naquela hora ele para a faca no meio do caminho, ele ia matar o menino. Nós temos que aprender a ouvir, amém? E não é aquilo que você ouviu o mês passado, não é aquilo que você ouviu um ano atrás, não é aquilo que você ouviu ontem, é o que você tem que ouvir hoje. O que é que Jesus quer que você faça hoje, agora? Ele está sempre falando. Eu sempre brinco, né? A Rede Globo está passando aqui. Por que a gente não vê? Porque não tem um receptor aqui, uma televisão. Se você colocar uma televisão aqui, uma antena, o que vai acontecer? Vai passar a Globo. E Deus está falando aqui também. Por que muitas vezes nós não escutamos? Porque não tem receptores. Porque não tem receptores sintonizados com a voz dele. Nós precisamos sintonizar o nosso coração, amém? Precisamos ligar o nosso coração à voz do Senhor. Então aí nós vamos experimentar muitas coisas na nossa vida. Porque nós tomamos decisões, né? Muita gente toma decisão para namorar, né? Jovens decide namorar. Ah, Jesus era demais essa pessoa. Olha só, vai na igreja. Gente, não é porque está na igreja que é igreja. Está entendendo? Não é porque está na igreja que ele é igreja. Nós temos que ouvir de Deus, porque o casamento, Deus está mais interessado no teu casamento que você mesmo. Deus está mais preocupado com o que você vai casar do que você mesmo. Então não se preocupe, apenas escute, não é? Internet, né? Tem gente que entra na internet e esquece que existe Deus, né? Ali a carne dele toma conta, né? Tem gente que no trabalho dele toma decisões de trabalho, muda de emprego, muda de cidade, muda de país, olhando apenas simplesmente para o dinheiro ou pela oportunidade, e pode perder aquilo que Deus tem para ele, porque não ouviu se aquilo é de Deus. Não é porque às vezes a gente acha que Deus está sempre abençoando, né? Quem tem dinheiro. Parece que o que Deus faz, a bênção de Deus está em quem tem prosperidade. Quem não tem dinheiro é amaldiçoado, não é possível. Como se o dinheiro fosse que dissesse quem Deus é, né? Se Deus está com você ou não. Ah, minha conta está vermelha, Deus não está comigo. Opa, agora tem dinheiro lá, Deus chegou. Não. Não é isso que determina, não é a quantidade dos seus bens que mostra quem é o homem, mas é a capacidade de ouvir e obedecer ao Senhor, amém? Uma casa feliz, alegre, não depende de circunstâncias, depende da presença dEle, porque Ele traz alegria, Ele traz a paz, Ele traz o sustento, Ele traz a alegria, né? Mateus 8, 18, 22, né? Aqui é o texto que eu vou me ater um pouquinho mais. Nesse texto aqui, Jesus está então com a multidão ao redor dele, né? Depois que ele prega a multidão, ele dá uma ordem. Então, quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Então, um mestre da lei aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, te seguirei para onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm as suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça.
Você sabia que raposa, ela não mora em toca? Passarinho não mora em ninho. Passarinho só constrói o ninho para gerar, para botar ovos. A raposa só mora no covil quando ela está no cio, quando ela está no tempo de ter filhos. Quando Jesus diz assim, as raposas têm seus covis, os pássaros têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar sua cabeça, significa que os pássaros têm os seus ninhos, as raposas elas multiplicam, mas o filho do homem não tem onde multiplicar a sua sabedoria. Não tem em quem depositar a sua fertilidade, o teu poder. Não tem em quem se multiplicar. Porque o cara, eu vou onde o Senhor está mandando, você vai, mas eu não quero alguém só que me siga, eu quero alguém que ande comigo e me escute, e receba de mim sabedoria. Jesus tem para você sabedoria, amém? Você precisa de sabedoria? Peça a Deus, Ele não nega, mas não duvide, não duvide dEle, peça sabedoria. Então, Ele diz, olha, não tem ninguém onde eu possa compartilhar os meus sonhos, não tem ninguém com quem eu possa declarar o que eu quero para esses dias, o que eu estou querendo fazer nessa terra, não tem ninguém disposto a obedecer a minha voz. Por esses dias aí o pastor Eduardo Corsini, vocês conhecem, né? Pastor Eduardo, lá do presbitério da igreja de Londrina, Deus o chamou para ir para o Nordeste, lá no Cariri, lá no sertão do Nordeste, não é na praia, porque fala de Nordeste a gente pensa, Maragogi, Recife, Boa Viagem, Não, mandou ele lá para o Cariri, lá no meio do deserto do Nordeste, E ele ouviu e obedeceu. Ele está lá agora, ele, a pastora Cidinha, o filho deles, e até a mãe dela está lá junto. E é interessante que foi aberto para a igreja assim, quem sentir no coração, de ir junto, as portas estão abertas, procure a gente. É impressionante, gente. Imagina Deus falando, é você mesmo, vamos mandar você para lá. O quê? Não estou ouvindo nada não, Se fosse para a praia, opa, demorou, Por quê? Porque às vezes a gente quer ouvir o que a gente quer ouvir de Deus, aquilo que a gente quer ouvir. A gente quer que Ele faça aquilo que a gente quer fazer. Não aquilo que é a vontade dEle, mas Deus está interessado no Nordeste, Deus está querendo abençoar aquele lugar, tem muitas igrejas lá precisando de ajuda, e nós estamos lá para fazer isso, mas precisou alguém ouvir, ter uma disposição de mudar tudo na vida dele, por causa da voz de Jesus. O quanto você está disposto a obedecer Jesus? O quanto você está disposto a se colocar à disposição dele? O quanto você está disposto a se debruçar e ouvir os sonhos dele a teu respeito, não é? Então aí, continua a história, outro discípulo lhe disse, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus lhe disse, siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. É uma palavra chocante, Como assim? Meu pai morreu, eu tenho que enterrar meu pai. Mas Jesus está dizendo, olha, os mortos sepultam os mortos. Se você andar comigo, você vai andar com vida. Eu tenho vida para você. Andar com Jesus é ter a vida verdadeira, a vida abundante. Andar com Jesus significa dizer para Ele, Jesus, eu vou deixar para trás os mortos, ou seja, tudo aquilo que é morto, tudo aquilo que não tem vida, tudo aquilo que não vai me acrescentar, eu vou deixar de lado e vou buscar a Tua presença, porque só Tu tens as palavras de vida eterna. Jesus está procurando pessoas assim, dispostas, a deixar para trás os mortos e correr para os braços de Jesus. E daí, continuando o texto, 8, 23, 27, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, chamando, Senhor, salva-nos, vamos morrer. E ele perguntou, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem?
É interessante que Jesus, ele diz assim, vamos passar para o outro lado? Jesus deu uma palavra, nós vamos passar para o outro lado. Eu não sei o que você está vivendo hoje. Eu não sei se de repente divórcio, não sei. De repente uma questão financeira, uma depressão, de repente uma questão de doença. Jesus falou, passaremos do outro lado. Se ele falou isso, não tenha medo, porque Jesus não vai te abandonar. Se ele falou, ele vai passar do outro lado, porque ele tem promessa para você. Jesus, ele é fiel, ele não mente. Se ele falou, passaremos para o outro lado, vamos passar. Mas aí o que acontece? Eles entram no barco e uma tempestade vem. E aí a gente diz assim, mas Jesus não está no barco? Jesus está no barco, é tudo bem, vai dar tudo certo. Quem falou? Quando Jesus entra no barco, a tempestade começa, violenta. E eles estão ali no barco, desesperados. Que isso, está pegando, vai virar o barco, né? E a Bíblia diz que outros barcos também estavam atravessando. Mas Jesus está no barco dormindo. Sabe que Deus colocou no meu coração, Jesus está no barco dormindo. Se ele está no barco dormindo, por que eu estou preocupado? Se Jesus está no barco dormindo, e ele falou que eu vou passar para o outro lado, qual que é o medo? Sabe qual que é o medo? Os especialistas. O nosso problema são os especialistas. O nosso problema é da gugada. Nós vamos lá, fazemos um exame médico, aí aparece um nome esquisito lá, eu vou lá gugar. O que é isso? Câncer, morre, não sei o quê, e aquele especialista diz para você assim, vai morrer. E você acredita no especialista. Eu estou vendo aqui os caras dentro do barco, nem todos os discípulos eram pescadores. Tem ali Pedro, era pescador, né? André, acho que João também era pescador, o resto não. Mateus era cobrador de impostos, né? O outro era outra coisa. Aí imagina você está dentro do barco, e o capitão sai correndo desesperado, o que você imagina? Você está no avião, o avião começa a tremer, aí o piloto abre a porta e sai correndo para o fundo. O que você pensa? Eu morri. A aeromoça agacha, bota a cabeça igual, fica assim, você fala, se a aeromoça que está acostumada com isso aqui, está dizendo que o negócio já era? Muitas vezes nós olhamos para o especialista e esquecemos que o verdadeiro especialista está dormindo no barco. Jesus está ali. Jesus está com você. Sabe por quê? Porque um dia você convidou ele para o teu barco. Um dia você disse, Jesus, entra na minha vida, faz morada em mim, habita em mim. Mas o problema é que nós deixamos ele dormindo ali. E nós esquecemos da promessa que ele falou. E aí nós damos ouvido aos especialistas. O dinheiro não vai dar, a crise chegou, o financeiro, o Brasil vai quebrar. Aí você começa a ouvir especialista. Agora já era. Aí daqui a pouco você está reclamando igual todo mundo. Vou dizer um negócio para você, não é o governo que banca você. Não é. Se você tem Jesus no teu coração, se Ele é teu Senhor, Ele sustenta você. Ele tem todo o recurso, Ele é teu patrão, Ele dirige a sua vida. Então você tem que confiar nele. E nós paramos de confiar no que Jesus disse e olhamos os especialistas. E ouvimos os especialistas. Vai ter uma tempestade, vai quebrar a bolsa, vão mandar todo mundo embora, a empresa vai falir, e a gente está ouvindo o especialista, quando na verdade nós temos que acordar Jesus. Ou acorda Jesus ou confia na promessa. Nós temos duas escolhas nesse caso. Ou você confia, né? Porque ele falou, vamos passar do outro lado. Ou você acorda ele. Se você tem fé para confiar, confia. Se você não tem fé, não tem problema, leva uma bronquinha dele, não tem problema. Jesus, acorda! Pouca fé, beleza, mas ajuda a gente aqui. Eu sou pouca fé mesmo, eu sou crente bully, de pouca fé, crente de garrafa térmica. Eu sou mesmo, Jesus, mas me ajuda, nós vamos morrer, você não está vendo não? Quantas vezes a gente clama lá no banco, faz um empréstimo para mim, por favor. Quantas vezes a gente vai procurar ali, né? Tenta o casal resolver. Não, vamos tentar mais uma vez, a gente consegue.
Não, vamos falar com o pastor. Não, vamos colocar o pastor nisso não. Para que colocar mais gente? Já está difícil a conversa nós dois, vamos colocar mais um aqui, vai piorar. E a gente está ali lutando. Sabe, se o teu casamento está com problema, acorda Jesus. Acorda ele. Ah, mas Jesus vai me dar uma bronca, porque eu já sei o que eu tinha que fazer e não fiz. E daí? É melhor levar uma bronca de Jesus e o barco não afundar, do que sair de bonitão e o barco afundar. Ah, não, eu resolvo, deixa comigo. Deixa comigo, eu sei, eu já sei. Tu já sou líder faz tempo nessa casa, né? Imagina que eu vou lá procurar o pastor para falar de uma coisa tão boba, tão trivial, que eu já sei o que tem que fazer. Vou lá falar o que para ele? Vou perturbar o pastor, vou ligar para ele numa hora dessa. Liga para o pastor. Liga para o teu líder. Acorda, Jesus. Jesus, ele não tem problema em te dar bronca, mas ele também não tem problema em te amar. Ele não tem problema em dizer para você assim: oh, mas tá difícil, hein? Oh, mas você é cabeça dura mesmo, hein? Tudo bem, vem cá, dá um abraço aqui. E sabe o que é legal? É que Jesus, ele levanta. Ele levanta, olha para a tempestade e faz assim, ó. E a tempestade acalma. A tempestade escuta Jesus. Olha a vergonha que a gente passa nessas horas, né? Os animais escutam Jesus. O tempo escuta Jesus. E os discípulos ficaram assim: quem que é esse que manda até no vento? Ele manda no vento. E o vento escuta. E o vento baixa a bola. Sim, senhor. E nós? E nós? Como a gente é cabeça dura? Como que a gente demora para ouvir? Tardios em ouvir, né? Demorados em obedecer. A gente sabe o que tem que fazer, mas não faz. A gente fala assim: não, mas sabe o que é? É que eu não tive pai, é que eu não tive mãe, é que eu sou doente, é que eu sou isso, é que eu sou aquilo. É cheio de desculpa. E a tempestade, sim, senhor. Jesus não quer que você seja perfeito. Sabe por quê? Porque Ele é perfeito. Jesus não quer que você seja rápido, porque Ele é rápido. Ele não quer que você seja forte, porque Ele é forte. Ele só quer que você escute e obedeça. Se você tem fé para andar na tribulação com a palavra que Ele já deu, permaneça. Permaneça. Mas se você não está aguentando a pressão, grite. Grite. E é interessante, gente, que Jesus está no barco, dormindo. Ele acabou de falar para o cara assim: eu não tenho onde reclinar minha cabeça, eu não tenho onde descansar. E ele descansa onde? No barco. No barco. No meio da tempestade. Sabe onde Jesus gosta de atuar? No meio da tribulação. Cuidado quando está tudo bem. Cuidado. Cuidado quando as coisas estão andando assim, mil maravilhas, está tudo certo. Cuidado. O diabo não mexe com quem não mexe com ele. Se tem tribulação, é porque você está no lugar certo. Se o diabo está correndo atrás de você, é porque você está fazendo a coisa certa. Não aguento mais essa pressão no meu trabalho, e aquele negócio, é isso aí. Você é crente mesmo. Você sabe por que mataram Jesus? É interessante, porque a gente olha e fala: puxa, eu não mataria Jesus, né? Jesus, ele era perfeito, ele fazia só o bem, ele não roubava, ele não matava, ele cuidava, ressuscitava, ele andava sobre as águas, multiplicava pão. Como que mata um homem desse? Você sabe por quê? Jesus era tão santo que ele incomodava. A santidade incomoda. Sabe por que nós cristãos vamos ser perseguidos? Porque o nosso sacrifício incomoda o outro. Não é assim? Alguém te convida assim: vamos para um churrasco lá em casa. Você fala: cara, estou jejuando carne, não vou poder ir. O cara vai se ofender com você. Você fala: mas é eu que não estou comendo. Sou eu. Eu que vou sofrer. Não, mas você está me ofendendo não indo na minha casa comer carne. Quando está todo mundo roubando e você não rouba, você ofende as pessoas.
Jesus ofendia por causa da santidade dele. Então, como é que eu faço para eu não precisar resolver o meu problema? Eu mato quem é limpo. Eu tiro ele, porque ele é um padrão muito elevado para mim. Ele é muito puro, então mata esse cara que a gente continua pecando à vontade. Jesus está querendo entrar na nossa vida, mas nós dizendo assim, não Jesus, você é demais, né? Aquele dia que Pedro está lá no barco, Jesus manda lançar a rede, ele pesca um monte, e Pedro olha aquilo, fica maravilhado, fala, Jesus, se afasta de mim que sou pecador. Aí Jesus fala, que é isso, meu irmão? Eu vou para a tua casa agora, não vou afastar não. Às vezes a gente fala, não Jesus, não vem para minha casa, não vem não, porque eu sou muito ruim, eu sou um traste. Jesus ama gente ruim. Jesus ama, porque Ele ama consertar aquilo que o mundo destruiu. É isso que Ele veio fazer, para destruir as obras do diabo. Não tenha medo de gritar por Ele. Jesus repreendeu a tempestade se acalmou. Ou o que Ele fez? Ele simplificou o clima. Aquilo que está complicado na nossa vida, a Bíblia diz que o Senhor endireita. Ele endireita as nossas veredas, Ele endireita os nossos caminhos, na medida que a gente para de lutar com a nossa própria força, do nosso jeitão, e começa a buscar nele. Jesus, o que o Senhor tem para falar aqui? Jesus, eu não estou conseguindo educar meu filho, o que está falando a tua palavra sobre isso? Tem aqui. Jesus, eu não sei como que eu faço no meu trabalho, como que eu faço? Está aqui na palavra. Jesus, como que eu faço para me relacionar com a minha esposa? Está aqui na palavra. É só obedecer, é simples. O discípulo, ele ouve e obedece. Qual é a tempestade que você se encontra nesse momento? É um divórcio que está batendo na porta? Uma doença? Desemprego? Depressão? Solidão? É o medo? Não importa qual a sua tempestade, não importa. A voz de Jesus tem poder para simplificar a sua vida, para facilitar a sua vida, simplificar, porque nós gostamos mesmo de complicar, mas a voz dele simplifica. E sabe o que é legal? Quando Jesus simplifica a sua vida, Ele simplifica a vida de quem está do teu lado também, porque a Bíblia diz que tinha vários barcos também sofrendo a mesma coisa do lado, vários barcos. Quando Jesus acalmou a tempestade, os barcos também receberam a bênção. Quando você é abençoado, as pessoas à sua volta são abençoadas também. A Bíblia diz que Obed-Edom, ele recebeu a arca do Senhor na casa dele, né? Então a Bíblia diz que Davi queria que a arca fosse trazida de volta para Jerusalém, porque ela tinha sido tomada pelos filisteus, ela estava na casa de Aminadab, então ele tem que trazer para a casa dele. Quando ele começa a trazer, ele traz um jeito esquisito lá, que está lá no texto, está lá em 2 Samuel, acho que é isso, 1 Reis, 2 Samuel. Está lá falando disso, né? E aí ele tenta trazer a arca e ele faz errado, e nessa trajetória uma pessoa morre. Aí ele diz assim, não posso trazer a arca. Ele deixa a arca na casa de Obed-Edom, né? E ele fica na casa de Obed-Edom por 3 meses. Sabe o que a Bíblia diz? Que Deus prosperou Obed-Edom. Agora eu te pergunto, se Obed-Edom prosperou, você acha que a padaria também não recebeu mais dinheiro de Obed-Edom? Você acha que as pessoas à volta da casa dele não foram abençoadas também? A tua prosperidade, a tua família saudável, a tua casa restaurada, os teus filhos servindo ao Senhor, vão abençoar não apenas você, mas todos que estão à sua volta, os teus vizinhos, os teus parentes, os teus patrões, todos. Porque é assim que Deus trabalha. Deus quer mudar esse mundo aqui, gente. Você sabe o que aconteceu lá no céu? O diabo, ele contaminou o céu. E o que Deus fez? Expulsou o diabo de lá. E o diabo veio para onde? Para a terra. E ele fez o que na terra? Contaminou a terra. E o que Deus fez? Mandou eu e você para descontaminar essa terra, para ir contra as obras do diabo, para destruir as obras do diabo, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque a igreja se levanta em obediência àquele que a comissionou. Você foi comissionado, você não é qualquer pessoa. Deus tem algo para você ainda hoje. Não desista dele. Não, acorde, Jesus, acorda ele. Ele tem poder para simplificar a tua vida. Isso vai te espantar. Sabe o que é interessante? Que quando Jesus ele faz isso, os discípulos eles se espantam. Uau! Quem é esse?
o espanto não te faz discípulo. Milagre não te faz discípulo. Eu sei de muitas pessoas que estiveram na igreja, foram curadas de coisas tremendas, e não estão na igreja mais. Não estão. Tiveram casamentos restaurados, tiveram finanças restauradas, tiveram filhos curados, mas eles não estão na igreja. Sabe por quê? Eles só se espantaram. Jesus não quer que você se espante, porque o discípulo, o caminho do discípulo é o caminho do milagre. O discípulo, ele anda no meio dos milagres. Milagres que muitas vezes ele nem sabe o que está fazendo. Mas milagres estão acontecendo à sua volta todos os dias, todas as horas, porque você começou a ouvir a voz de Jesus, e aí as pessoas à sua volta são abençoadas. Então, não perca o foco, não se espante com o milagre. Se espante com a sua incredulidade. E é interessante que na sequência aqui desse texto, eu queria que você ficasse em pé, por gentileza. Eu queria orar com você nessa noite. Esse texto aqui está em Mateus, né? Mas tem esse texto também, a mesma história, lá no livro de Marcos 5. Então no versículo, eu não coloquei esse texto. Então Jesus, ele a bonança, ele continua o caminho. Ele chega numa outra cidade chamada Gadara. Nessa cidade, no texto de Marcos, tem 2 endemoniados no meio do cemitério. Barbudos assim, e a Bíblia diz que eles eram presos por pessoas, por correntes, eles arrebentavam as correntes. Eles estavam endemoniados, e a Bíblia diz que eles estavam com legiões de demônios. E Jesus estava indo lá para restaurar esse cara. Eu vi um cara dizendo que lá em Jerusalém, não sei se o pastor chegou no Mar da Galileia, você foi, né? Que Jesus, ele orava naqueles montes ali, diz que ele subia no monte e orava por horas, né? Varava a noite orando. E aí, é possível que onde ele estava ali, lá em cima orando, ele escutasse do outro lado do rio, aquele homem clamando, gritando no meio das catatumbas. E talvez, porque ele ouviu aquele homem gritando, ele resolveu que ele deveria ir até lá, para resgatar esse homem. Então essa tempestade, ela é um demônio que se levanta. Porque Jesus não repreende a tempestade, ele repreende demônios. Ele repreende a tempestade, porque aquela tempestade é uma força maligna que está vindo contra eles. Por quê? Porque eles estão indo resgatar pessoas. Nós estamos começando uma casa de paz agora. Tem pessoas clamando perto de você. Pessoas que estão aprisionadas com legiões de demônios, desesperadas. Jesus escutou, e porque ele escutou, ele foi até lá. Jesus escutou os discípulos clamando, então ele acordou e resolveu a questão da tempestade. Mas Jesus então ele vai até lá, e quando ele chega, a Bíblia diz que o demônio corre até ele e grita: quem é você, Jesus? O que você tem? Vem fazer aqui com a gente. E o demônio já sabia quem era, já sabia que era Jesus. O próprio demônio falando quem era Jesus. Jesus disse para ele assim: cala a boca. E ele falou assim: Jesus, manda a gente entrar naqueles porcos. Jesus falou: pode entrar. Eles entraram nos porcos, e os porcos se lançaram no precipício. Aqueles homens foram curados, sarados naquele momento. Homens com uma depressão terrível, né? Com as unhas todas, com a barba arrebentadas, imagina as famílias deles. Mas Jesus ouviu o clamor deles e foi até aquele lugar. Houve tempestade, mas a tempestade ela é legal, porque você está fazendo a vontade de Deus. E aí você se repreende ela, e ela vai baixar a bola, porque aquele que ama o Senhor e está na vontade dEle, não tem tempestade que destrua, não tem. Então Jesus, ele está lá, e ele vai. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estiver endemoniado, porque Jesus então ele coloca os demônios dos porcos, os porcos se jogam lá, aí as pessoas da cidade vêm até Jesus e falam: Jesus, aí Jesus pensa assim, né? Eles vêm me aceitar, quer que eu ore por eles. Fala: Jesus, some daqui, você matou os nossos porcos, sai daqui. E Jesus então vai embora. Sabe por quê? Aquele povo preferia mais os porcos do que as pessoas. Eles nem olharam o que Jesus tinha feito para aqueles homens.
Mas aqueles homens estavam restaurados. Quando Jesus entrou no barco, aqueles homens correram até ele. Jesus, deixa a gente ir junto. Não deixa a gente com esse povo não. Olha esse povo aí, ninguém quer a gente aqui não. Jesus, deixa a gente ir junto. Aí Jesus fala para eles assim, no versículo 19. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você, e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi, e começou a anunciar em Decápolis, o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Casa de paz. Jesus fez uma casa de paz, que mudou a história de um homem, que mudou a história de uma cidade. Jesus está te chamando para isso. Você pode fazer uma casa de paz, você pode fazer, tua esposa pode fazer, teus filhos podem fazer. Só na tua casa dá 3 casas de paz. Sabe por quê? Porque não precisa ser pastor para fazer casa de paz. Só precisa ouvir Jesus. Só precisa ouvir. Só precisa contar para aqueles que estão à sua volta o que Jesus fez na tua vida. Eu gosto muito de um cego, né? Chegava para quem foi que te curou? Ele é profeta? Quem ele é? Ele falou assim: eu não sei se ele era profeta. O que eu sei é que eu era cego e agora eu vejo. Jesus está chamando você para fazer parte da obra dele nessa cidade. Tem muito trabalho ainda, muito trabalho. Muitas pessoas clamando. Nós temos que ouvir Jesus, porque ele está ouvindo o clamor. Mas antes disso, Jesus ele quer resolver o teu problema no teu barco. Ele está no teu barco.